Freud foi um médico neurologista e psiquiatra e criador da psicanálise. Freud nasceu em uma família judaica em 6 de maio de 1856. Vou falar sobre a teoria do desenvolvimento humano, que é onde está as fases psicossexuais de Freud. Na primeira fase, a gente tem a fase oral, que acontece desde o nascimento até mais ou menos 1 a 2 anos de idade. Nessa fase é a fase em que a criança vai conhecer o mundo pela boca, então ela vai querer levar os objetos à boca, esse tipo de coisa, porque ela conhece o mundo pela boca. Por exemplo, na amamentação, ela se sente amada, ela se sente acolhida, ela se sente protegida. E essa fase, ela vai acabar quando entra a fase anal. Essa fase anal começa mais ou menos de 1 a 3 anos de idade, vai variar muito de criança para criança, que é quando a criança consegue ter controle muscular. Ela consegue falar, ela consegue andar, ela consegue até decidir se ela vai querer ou não fazer cocô. Nessa fase anal, nós temos uma subdivisão, que é a anal expulsiva e a retentiva. É nessa fase que a criança percebe que a sua primeira produção é o cocô. Então, muitas vezes, ela pode presentear para os seus pais ou ela pode negar. Então, isso aí é um autocontrole do seu mundo. Dos 3 anos aos 5 anos de idade, a criança entra na fase fálica, que é a descoberta dos órgãos genitais. Então, a libido ou o prazer está nos órgãos genitais. Mas por mais que seja um prazer, não é um prazer igual de um adulto. Está mais ligada ao autoconhecimento. Por meio dessas descobertas, o menino e a menina, eles descobrem que há uma diferença entre o menino e a menina, ou entre o macho e a fêmea, que são dos órgãos genitais, justamente que o menino tem pênis e a menina não tem. Olá! Meu nome é Karen e eu vou dar continuidade às 2 últimas fases de Freud. Primeiro, a fase de latência. Primeiro, vamos lá. O que significa latência? Latência é um estado oculto, ou algo que não se vê, ou até mesmo algo adormecido. Por que tem esse nome? Nessa fase, não há uma zona específica de erotização. Essa fase, o libido está adormecido, entendeu? Por isso o nome, latência. Essa fase ela também tem uma coisa muito interessante, é que há uma mudança na relação da criança com os pais dela. O ego dela está mais fortalecido. Ela vai, como agora ela está em contato com outras crianças e tudo mais, o libido dela está adormecido, ela vai mudar, entendeu? O comportamento dela com os pais dela. E outra, nessa fase há um aumento gradual no tempo de espera pela satisfação dos desejos da criança. Ela aprende que a partir das frustrações, ela nem sempre vai ter imediatamente o que ela deseja, ela não vai sempre se sentir satisfeita, entendeu? Quando a gente era menor, bebê, chorava, já tinha o que eu queria. Agora não é assim, entendeu? Então a coisa muda aí. E outra fase que eu vou falar é a fase genital. Essa fase ela vai do início da puberdade até a fase adulta. Ela tem algumas características muito específicas. Primeiro, há uma atenção maior aos órgãos genitais. Por quê? Porque o jovem agora ele está mais curioso, entendeu? Ele quer se conhecer melhor e etc, entendeu? E outra, há uma interpessoalidade amorosa, ou seja, o jovem vai se dedicando aos poucos mais a relacionamentos amorosos, entendeu? Ele vai se apaixonando mais e tudo mais, querendo criar algo mais sério, aos poucos. E outra característica muito interessante é a estabilidade construtiva. O jovem ele vai estar mais preparado para lidar com o mundo adulto, para lidar com situações de estresse, decepções, ele já vai estar mais preparado a partir disso.
entendeu? E outra coisa muito interessante é a consciência sexual. Ele já vai desenvolver suas identidades sexuais, ou seja, ele já vai saber o que dá prazer a ele e o que não dá, entendeu? A partir daí ele já vai saber certinho o que ele quer e o que ele não quer pra vida dele, entendeu? Isso marca bastante essa fase, entendeu? Então são quando as coisas já vão ser mais decisivas pra vida dele, entendeu? Vai formando mais a personalidade do jovem. Oi gente, meu nome é Ludmilla, eu vou falar um pouco sobre Erik Erikson e as teorias dele sobre o desenvolvimento humano. E antes de eu começar, eu vou falar um pouco brevemente sobre a bibliografia dele. Ele nasceu na Alemanha no ano dia 15 de junho de 1902. Ele começou a vida como artista plástico e desde então ele foi se interessando pelo meio social e apesar de ele não ter diploma de bacharel, Erikson atuou como professor em instituições muito importantes como Harvard e Yale. E ele passou a lecionar em Viena, com o convite da Anna Freud, que é filha de Sigmund Freud. E a partir dali ele deu início à carreira dele e o interesse dele sempre estava voltado sobre os tratamentos das crianças e as suas concepções de desenvolvimento e identidade que influenciaram nele nas pesquisas posteriores que ele fez, nomeadamente sobre a adolescência, e se deve à expressão de crise da adolescência, um pouco sobre crise da identidade. E vamos lá. A teoria dele sobre o desenvolvimento, ele enfatiza um pouco sobre do nascimento até o fim da vida, considerando as interações do indivíduo com o seu meio afetivo, social, cultural e histórico. E ele acredita que esse desenvolvimento consiste na respeitabilidade mútua do indivíduo e a sociedade, que a cultura vai influenciar muito no comportamento do indivíduo. Na teoria dele, ele evolui em 8 estágios e os principais 4 primeiros estágios decorrem no período do bebê até a infância e nos últimos 3 durante a idade adulta e a velhice. E cada fase é responsável por um conflito socioemocional do indivíduo que exige uma superação da crise para que se chegue ao estágio seguinte. E pode comparar o desenvolvimento emocional e social da criança à construção de uma casa, vamos assim dizer. O estágio de desenvolvimento são divididos em 8 estágios, que no caso é a idade, a primeira idade que é a confiança básica versus a desconfiança básica, a segunda idade que é sobre a autonomia versus a vergonha e a dúvida, a terceira idade é sobre a iniciativa versus culpa, e a quarta idade sobre a diligência versus inferioridade, a quinta idade, identidade versus confusão e difusão, a sexta idade, intimidade versus isolamento, a sétima idade, generatividade versus estagnação, a oitava idade vai ser sobre integridade versus desespero. Eu vou falar sobre as 4 primeiras e em seguinte a minha colega vai falar sobre as 4 últimas. E vamos lá, no primeiro estágio vai acontecer do nascimento até 1 ano de idade, que o bebê nasce, e com ele o mistério de uma vida individual, que apresenta a partir do primeiro contato com a figura materna. E ao mesmo tempo ele tem um senso de confiança naquela etapa, porque ele pode sentir muito medo quando as experiências são incertas. E a educação feita é através de suprir as necessidades e também muito afeto, necessidade básica como cuidado, e que tenta estabelecer ali uma confiança entre a mãe, né, o cuidador e a criança. O segundo estágio, a idade entre de 1 ano a 3 anos, é a fase do grande salto no desenvolvimento da criança, porque ela aprende a andar, a falar, a ir no banheiro, tornar uma pessoa independente e ganhar autoconfiança. E durante esse estágio a criança vai aprender quais são os seus privilégios, quais são as suas obrigações e as suas limitações. E a partir do terceiro estágio, a gente vai ter ali entre a idade de 3 a 5 anos, que a criança encontra-se nitidamente mais assim avançada, mais organizada, ela vai ter tanto em nível físico quanto mental, ela já vai saber exatamente o que ela quer, ela já vai imaginar, brincar no mundo que ela faz de conta ali, ela vai
Na fantasia ela vai começar a cooperar mais com os outros e dar e receber mais ordens, ela já vai ter mais atitude em cima do que ela quer. Ela é capaz já de planejar suas próprias tarefas e metas, experimentando uma autonomia, né, das características dessa etapa. No quarto estágio, vai ser entre idades de 6 a 12 anos, a criança precisa, nessa fase ela precisa e ela quer aprender, ela vai se encontrar mais aberta para ensinamentos, ela vai se encontrar com mais força de vontade para aprender, ela vai se colocar em situações de teste e elas vão perceber se são competentes naquilo que ela almeja ou não. E daí, nessa fase, se inicia o autoconceito e até mesmo uma sensação de orgulho quando ela exerce uma atividade com êxito. Olá, me chamo Tamires e eu vim falar sobre as 4 últimas fases de Erik Erikson, que vem da quinta fase, que fala sobre identidade versus confusão de identidade, que vai dos 12 aos 18 anos. Que é durante a adolescência, que é quando desenvolve o senso estável e integrado da individualidade. O adolescente se descobre como indivíduo e ele se faz algumas perguntas para ele mesmo de quem ele é na família e de quem ele vai ser no futuro. São alguns dos questionamentos dos jovens nessa fase. Sexta fase, intimidade versus isolamento. Vai dos 19 anos até os 40 anos de idade. Início da idade adulta. Nesse período, eles começam a entregar-se a um parceiro amoroso. Sétima fase, generalidade versus estagnação. Vai dos 40 anos aos 60 anos. Fase adulta. Auxiliar os jovens por meio da educação dos filhos, no cuidado com as crianças ou trabalho produtivo. Oitava fase. Integridade versus desesperança, que vai dos 60 anos até a morte. Idade avançada. Encarar a própria vida como satisfatória e digna. Jean Piaget nasceu em 1896 na Suíça. Ele foi um psicólogo muito importante para a psicologia evolutiva. Ele revolucionou os conceitos de inteligência da criança antigamente e teve uma grande importância para a mudança da aprendizagem e da educação. Vou falar um pouco sobre as 4 fases de Jean Piaget. A primeira fase, ou estágio, é o sensório motor. Como o próprio nome já diz, as crianças elas vão sentir, elas vão se descobrir através de ações sensoriais. Então, o desenvolvimento dela se dá pelas sensações que ela tem, pelo olfato, paladar, tato, a audição, visão. É aí onde ela tem curiosidade de descobrir sobre os objetos físicos que rodeiam ela. É aí que o bebê ele adquire conhecimento por suas ações, que são controladas por informações sensoriais imediatas. E é nessa fase que o bebê começa a engatear, a rolar e a dar os primeiros passos. A fase pré-operatória acontece dos 2 aos 7 anos. Nessa fase, a criança ainda vai descobrir o mundo de acordo com suas experiências. É a fase dos porquês. Tudo pergunta o porquê disso, porquê daquilo. Tem muita curiosidade de aprender sobre as coisas. Essa também é a fase da imaginação. E qualquer objeto ela pode imaginar que é qualquer brinquedo, como um cabo de uma vassoura, pode ser um cavalinho para ela. Essa é a fase do descobrimento sobre. Na verdade, essa fase pré-operatória é a fase das curiosidades, né? Já no estágio operacional concreto, que acontece dos 7 aos 12 anos, a criança ela já não tem mais aquele pensamento sobre as imaginações, sobre aquele pensamento tipo, tudo que ela imaginava era real. Não, ela já começa a ter um pensamento mais concreto, já começa a saber discutir e solucionar problemas. Ela começa a ter
Ela já sai mais daquela fábrica que ela só compreendia o seu ponto de vista, ela passa a discutir mais com seus colegas de turma, é onde ela vai descobrindo mais a sua oralidade, vai tendo mais conhecimento sobre as pessoas que a rodeiam. No estágio operatório formal, que acontece dos 11 a 12 anos em diante até o fim da adolescência, a criança ela já passa a ter uma lógica, ela não precisa mais de objetos concretos para deduzir algo. Ela já tem um raciocínio, por exemplo, ela já sabe o que é o conceito de justiça, já sabe o que é o conceito de justiça, ela já guarda na mente dela as coisas. Nessa fase, a criança e o pré-adolescente tem muito conflito com adultos, porque nessa fase a criança já começa a entender que tem certos tipos de responsabilidade, já começa a saber mais as coisas. É a fase, digamos, que os adultos considerem mais difícil, que eles falam que daí pra diante, até chegar à maioridade, é a fase da rebeldia.